Olá pessoal, boa tarde a todos, eu sou o professor Leonardo. Bom, vamos começar então, nós vamos falar um pouquinho agora, vamos retomar o tema da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a antiga, chamada antigamente de Lei de Introdução ao Código Civil, a famosa LIC, hoje LIMB, né? Chamamos hoje de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O que é a LIMB? Eu trouxe aqui um conceito do professor Carlos Alberto Gonçalves, um conhecido civilista, que resume bem o que é a Lei de Introdução. Ele diz o seguinte, é um conjunto de normas sobre normas, visto que disciplina as próprias normas jurídicas, determinando seu modo de aplicação e entendimento no tempo e no espaço. Então, o que ele quer dizer aqui para a gente? Conceitos como revogação tácita ou expressa, conceitos como repristinação, a aplicação da lei no espaço, todas essas concepções vão estar reguladas de maneira geral pela lei de introdução. Essa lei de introdução configura, como eu já falei antes, um chamado sobredireito. É o direito que regula o próprio direito. São as normas que regulam a aplicação de outras normas. Como a gente colocou ali, o sobredireito regula a vigência, a validade e a aplicação das normas jurídicas. Então, vamos direto agora para o texto da lei de introdução, sem maiores delongas. Vamos começar com o artigo 1º, que cai muito em prova, tá, pessoal? Vamos lá. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país. Aqui o conceito de vigência, quando se fala em vigorar, a gente está falando em vigência. 45 dias depois de oficialmente publicada. Esse é o prazo legal de vacatio legis. Lembram da expressão, né? Vacatio legis. Tem que prestar bem atenção aqui, porque isso cai muito em prova. Salvo disposição em contrário, ou seja, salvo se no corpo da lei estiver definido que ela tem a aplicação imediata, salvo essa previsão, a lei vai entrar em vigor em todo o país 45 dias depois de publicada. Esses 45 dias são o nosso prazo legal de vacatio legis, vacância da lei. Prestem bem atenção, guardem bem esse prazo, 45 dias é o que mais é cobrado quando se trabalha a vigência das leis. Está logo no artigo 1º da nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro. No âmbito estrangeiro, tá, dos estados estrangeiros, a lei brasileira também vai ser aplicada. Ela pode atingir, por exemplo, brasileiros que residem no exterior. Mas lá a vigência da lei, nesses estados estrangeiros, só começa 3 meses depois que a lei for oficialmente publicada. Depois que saiu lá no Diário Oficial, você conta 3 meses, veja que o prazo aqui não é contado em dias, são 3 meses, para que a lei possa ser aplicada fora do Estado brasileiro. Tá? O parágrafo 3º, vamos direto para o parágrafo 3º, diz o seguinte: se antes de entrar a lei em vigor ocorrer nova publicação de seu texto, destinada à correção, o prazo deste artigo dos parágrafos anteriores começará a correr do zero, né? Começa a correr da nova publicação. Então, se eu tenho uma lei com 10 artigos, mas lá no artigo 5º saiu um erro, eu queria colocar ali um prazo de... Eu estou regulando uma situação que trata de prazo e ele está previsto o prazo de 10 dias, mas na verdade o prazo aprovado é de 5 dias. O que eu faço? Eu republico a lei com correção. Então o prazo para a vigência da lei passa a contar a partir dessa nova publicação. De toda a lei, tá? Não é só daquele trecho que foi corrigido. Parágrafo 4º, as correções a textos de lei já em vigor consideram-se lei nova. Aliás, vem inclusive com um númerozinho ali da nova lei. Tá? Isso acontece com leis e pode acontecer também com medidas provisórias. Tá? Artigo 2º, aqui uma observação importante, que está presente da nossa lei de introdução, diz respeito ao tempo de vida da lei. Qual a vida útil de uma lei? Uma lei, quando ela é criada para vigorar quanto tempo? A regra é que as leis tenham prazo de vigência indeterminado,
Mas é possível, como diz o artigo 2º, que a gente crie leis de vigência temporária. Então, o que vai acontecer? Não se destinando à vigência temporária, que é a exceção, como regra geral, a lei vai vigorar até que uma nova lei a modifique ou a revogue. É o que alguns autores mais tradicionais chamavam de princípio da irrefragabilidade das leis. Irrefragabilidade. A lei só pode ser mudada, só pode ser revogada por outra lei. O juiz não pode revogar a lei, o executivo não pode revogá-la, o costume não tem o condão de revogar a lei, somente o legislador pode fazer isso. Quando é que vai se dar essa revogação? E aí, um tema que nós já exploramos aqui, mas vale a pena a gente trazer de volta à discussão. A revogação, ela pode ser expressa, conforme está previsto no parágrafo 1º do artigo 2º, lei posterior revoga a anterior, quando expressamente o declare. Essa é a revogação expressa. A lei diz assim, ó, a lei número 2, esta lei aqui que nós estamos criando agora, está revogando expressamente a lei número 1. Né? Aqui é o chamado fenômeno das leis no tempo. Mas, aliás, essa é a regra, a revogação pode ser também tácita. Quando? Quando a lei for incompatível com a anterior, né? Seja com ela incompatível, ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Então, duas hipóteses de revogação tácita. Quando você tem uma incompatibilidade entre a lei nova e a lei anterior, ou quando a lei nova regula inteiramente, tem que ser inteiramente, tá? Não pode ser de maneira parcial. Quando ela regula inteiramente a matéria regulada na lei anterior, certo? Vocês não podem esquecer isso. A revogação, esse fenômeno, né, que trata da vigência das leis no tempo, ela pode ser, portanto, o que a gente vai deduzir aqui? Ela pode ser expressa ou tácita e pode ser, claro, total ou parcial. Na grande maioria das vezes, as leis são revogadas parcialmente. O legislador apenas traz uma nova formulação para um tema que já estava regulado anteriormente. Então, na boa parte das vezes, as leis são apenas revogadas parcialmente. Por que isso acontece? Porque nós temos leis muito extensas, na boa parte das vezes. Então, você não vai simplesmente revogar todas essas leis. Você promove alterações aqui e ali, revogando os dispositivos anteriores, regulando de maneira expressa as mesmas situações, de maneira nova, as mesmas situações que estavam descritas na lei anterior. Parágrafo 2º, a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais, a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. O que temos aqui? Uma nova lei que apenas traz disposições gerais a respeito daquele tema. Portanto, ela não revoga nem modifica a lei anterior. Vocês sabem que nós temos leis que são mais gerais no Brasil e leis também que são mais específicas. Para fins de interpretação e aplicação da lei, qual o critério que a gente usa? A lei específica sempre prevalece sobre a lei mais geral, né? Mas qualquer alteração na legislação mais genérica, mais generalista, não tem o condão de revogar as disposições específicas. E parágrafo 3º, temos ali o fenômeno da repristinação. Repristinação. As bancas gostam de perguntar sobre esse tema também. Repristinação. A repristinação é um fenômeno bastante raro no direito brasileiro, até em razão dessa disposição prevista aqui na lei. O que prevê a lei, pessoal? Que a repristinação não é a regra. A repristinação precisa ser expressa. Parágrafo 3º, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Então, tenho a lei número 1, revogada pela lei número 2. A lei número 2 perde a vigência. Essa lei número 1, ela volta a viger? Não, não volta. A não ser que haja uma disposição expressa na legislação específica tratando sobre essa repristinação. Vamos para o artigo 4º.
Como a gente falou, a lei de introdução, ela é uma lei que trata também de interpretação e aplicação, então ali nós temos as formas de integração do ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico, como vocês sabem, ele não é pleno, ele não é completo, ele possui lacunas. A questão é como que a gente preenche essas lacunas. Na lacuna da lei, o juiz tendo que decidir como que ele vai se socorrer qual o mecanismo que vai dar socorro, que vai dar amparo ao aplicador da lei. Ele vai decidir de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Analogia, o que acontece na analogia? Para a gente simplificar bem, você tem uma situação semelhante já prevista na lei, que é utilizada para resolver uma situação semelhante, cuja a solução não está prevista em lei. Costumes, o que é o costume? O costume é aquela prática social reiterada e tida como obrigatória pela sociedade. E os princípios gerais de direito. O que são os princípios gerais de direito? Você tem, por exemplo, o princípio da boa-fé, o princípio da função social, da propriedade, do contrato. Esses são princípios gerais utilizados para a resolução de lacunas, para integrar o ordenamento jurídico. Artigo 5º, temos aqui também uma regra de interpretação. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Por exemplo, temos lá uma lei de impenhorabilidade de bens de família. A pergunta é, qual o conceito de família? O STJ definiu que, para fins de proteção do imóvel residencial, a pessoa solteira também tem direito à impenhorabilidade do bem de família. Vocês vejam que aí nós temos uma interpretação social, uma interpretação teleológica da lei, dando um direcionamento social para a aplicação da lei. Artigo 6º, a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, direito adquirido e a coisa julgada. O que é o ato jurídico perfeito? Aquele que já se perfectibilizou, já produziu os seus efeitos dentro de um determinado enquadramento legal. Se eu faço um contrato hoje, um contrato que exige o quê? Agente capaz, objeto lícito, forma não defesa ou prevista em lei. Preenchi todos esses requisitos dentro da legislação vigente, ato jurídico perfeito. Se amanhã ou depois aquele objeto se tornar lícito, essa lei retroage para desfazer o meu contrato? Não, Ato jurídico perfeito. O direito adquirido, vamos para o parágrafo 2º. Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenham termo prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável a arbítrio de outrem. O direito adquirido tem a ver também com a segurança jurídica. Se algo já se incorporou, determinada prerrogativa já se incorporou ao meu patrimônio jurídico, eu não posso perdê-la em razão de alterações futuras na lei. De novo, o princípio de segurança jurídica presente aí. E, parágrafo 3º, coisa julgada, ou caso julgado, a decisão judicial de que já não caiba recurso. Só para decisões judiciais vale a coisa julgada, hein? Prestem atenção. Não vale para decisões administrativas. Tem gente que ainda confunde isso. A coisa julgada é sempre judicial. Então, para a gente já fazer o fechamento dessa nossa primeira parte, desse primeiro tema, vamos fazer algumas questões. Eu separei uma série de questões recentes aqui para a gente resolver. Vamos começar por uma questão que foi cobrada pelo concurso para a Prefeitura de Salvador, numa prova elaborada pela Fundação Getúlio Vargas, agora em 2019. É um concurso para técnico de enfermagem do trabalho. Maria soube da promulgação da Lei 123 e ficou preocupada com a possibilidade de que pudesse ser afetada a propriedade de determinado veículo automotor já incorporado à sua esfera jurídica em momento anterior. Seu advogado tranquilizou-a, informando que o seu direito estava protegido pela coisa julgada, o que significa dizer que houve uma decisão judicial em benefício de Maria, da qual não cabia mais recurso. B, o direito de Maria estava materializado em uma coisa que foi objeto de julgamento. Que beleza, né? Essa está engraçada. C, a lei 123 não seria aplicada a coisas, somente a pessoas. D, houve um julgamento que afastou as coisas do alcance da lei 123.
E letra E, a Lei 123 somente poderia modificar a decisão judicial que beneficiou Maria, caso prevista expressamente. Muito tranquila a questão, né? Letra A, decisão judicial em benefício de Maria, da qual não cabia mais recurso. Decisão judicial irrecorrível, transitou em julgado, coisa julgada. Tomem cuidado, às vezes numa questão mais elaborada, o examinador pode colocar lá, coisa julgada torna imodificável a decisão judicial. Não é isso que a lei diz, não é isso que a lei está dizendo. A decisão judicial ela pode eventualmente ser modificada, mas ela não pode ser modificada mediante recurso. A decisão judicial com trânsito em julgado, aquela em que você já verificou o fenômeno da coisa julgada, é a decisão judicial irrecorrível. Mais uma questãozinha de novo da FGV, prova de 2018. Aqui uma prova para técnico judiciário lá do TJ de Alagoas. Pedro ajuizou uma ação em face de João e se saiu vitorioso, sendo ele atribuído certo bem. Anos depois, quando já não mais era cabível qualquer recurso, ação ou impugnação contra a decisão do Poder Judiciário, foi editada uma lei cuja aplicação faria com que o bem fosse atribuído a João. À luz da sistemática constitucional, o referido bem deve A. Permanecer com Pedro, por força garantia do ato jurídico perfeito. B. Ser transferido a João, com a base no princípio da eficácia imediata da lei. C. Permanecer com Pedro, por força da garantia do direito adquirido. Na verdade, assim, essa enunciado, pessoal, ele contém um erro, tá? Essa aqui a gente tira do banco de questões, mas me parece que ele está errado, né? O nome final aqui é Pedro e não João. Até corrijam aí, tá? No material de vocês. Esse material vai ficar disponível, mas fiquem atentos, senão a questão não faz sentido, né? Qual é o caso aqui? Você litigou contra uma pessoa e no processo você ganhou direito a um determinado bem. Esse bem se incorporou, se transformou em propriedade sua. Depois vem uma lei atribuindo aquele bem à pessoa que perdeu o processo para você. É isso que eles querem saber. Aqui nós temos de novo a garantia da coisa julgada, né? Então, nós temos aqui a letra E, permanecer com Pedro por força da garantia da coisa julgada. Na verdade, assim, é isso, tá? Deixa eu ler de novo aqui, tá? Pedro ajuizou uma ação em desculpa. Não, a questão está correta, é que eu que me confundi aqui. Vamos de novo, tá? O Pedro, ele ajuizou, ganhou, tá? O bem foi incorporado ao patrimônio dele, portanto vai continuar com ele, coisa julgada, mesmo que a lei venha a atribuir aquele bem a João, o Pedro está protegido pela coisa julgada. Desculpa, eu que acabei lendo rápido aqui, a questão está certinha, tá? Vamos para a próxima questão. Joaquim brasileiro conheceu Jennifer australiana e com ela se casou no Brasil pelo regime da separação de bens. 3 anos após o casamento, Jennifer adquire um imóvel em Maceió, no qual o casal passa a residir. Em razão de dificuldades financeiras, o casal resolve se mudar para Sydney, Austrália, local em que estabelece domicílio, e ambos já adquirem, em razão de sucesso profissional, vultoso patrimônio. Contudo, aos 40 anos, Jennifer vem a falecer sem deixar testamento, ascendentes e descendentes. De sua família biológica, apenas é vivo seu irmão, James, o qual, para a lei australiana, é o único herdeiro legítimo. Diante dessa situação, e considerando que para a lei brasileira Joaquim é o herdeiro legítimo, bem localizado em Maceió, será? Vejam, aqui nós temos uma discussão sobre a aplicação da lei fora do território brasileiro, critérios de extraterritorialidade da lei brasileira. Qual vai ser a resposta? O bem vai para Joaquim, né? Porque ele é brasileiro, tá? A Jennifer é australiana, e no caso aqui a lei australiana, ela não é benéfica ao Joaquim. Se ela fosse mais benéfica, nós teríamos a aplicação, um caso raro, aliás, de aplicação da lei brasileira fora do território brasileiro, né? Por quê? O sucessor aqui, o Joaquim brasileiro, ele não é, como ele não é, a lei estrangeira não é mais benéfica a ele, o que a Constituição e a lei de introdução dizem para a gente? Que a lei estrangeira será aplicada nos casos de sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil, quando a lei estrangeira não for mais favorável, o que é exatamente o caso aqui, né? A lei estrangeira precisaria ser favorável ao Joaquim, né, para que a gente pudesse ter a aplicação da lei estrangeira, tá bem? Então aqui é um caso de
territorialidade, né? Joaquim, brasileiro, conheceu Jennifer, australiana, com ela se casou, regime de separação de bens. No final ali, quando ela veio a falecer, a lei australiana só reconhece a transmissão dos bens, só reconhece como sucessor o James. Ele seria o único herdeiro legítimo, mas a lei brasileira garante a partilha dos bens para o Joaquim. Então, o bem localizado em Maceió será adjudicado a Joaquim. A lei estrangeira não se aplica nesse caso aqui. Mais uma questãozinha, prova de 2015 para a Guarda Municipal lá de Paulínia, também FGV. Carlos assinou um contrato de prestação de serviço com Pedro. Durante a execução desse contrato, foi editada uma lei que, ao dispor sobre a forma de prestação de serviços, contrariava uma de suas cláusulas, terminando por beneficiar Pedro e prejudicar Carlos. É correto afirmar que essa nova lei, incidirá sobre o contrato em curso, porque a lei não, o que decorre do princípio da legalidade. B, não incidirá sobre o contrato em curso, porque a lei não pode prejudicar o ato jurídico perfeito. C, incidirá sobre o contrato em curso, o que decorre do princípio da retroatividade da lei. E D, não incidirá sobre o contrato em curso, isso por força da garantia da coisa julgada. E letra E, incidirá sobre o contrato em curso, o que decorre do princípio da inoponibilidade do contrato à lei. Aqui temos um caso claro de ato jurídico perfeito, né? Se eu faço um contrato, um negócio jurídico, sob a vigência de uma determinada lei, preenchendo todos os requisitos de validade, eu não posso ter esse ato jurídico desfeito por lei posterior, né? Um princípio de segurança jurídica. Então, resposta correta, letra B. A lei não pode incidir sob pena de se estar violando o ato jurídico perfeito. Vamos para mais uma. Prova de 2015, também FGV. De acordo com o que é apontado na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, é correto afirmar que A. As correções de texto de lei em vigor não se consideram lei nova. B. Reputa-se direito adquirido, direito consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. C. Quando a lei for omissa, o juiz irá decidir o caso de acordo com a analogia, os costumes, a equidade e os princípios gerais de direito. Tomem cuidado, equidade não está previsto na lei, tá? Não está previsto. Até se fala, sob o ponto de vista doutrinário, em equidade como um princípio de direito, mas não está previsto na lei como forma de integração do ordenamento jurídico. D. Ninguém se escusa de cumprir a lei, salvo alegando que não a conhece. De forma nenhuma, né? Você não pode alegar que não conhece a lei. E letra E, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Repristinação, né? Como a regra, a legislação ela não prevê a repristinação como regra. A repristinação ela precisa ser expressa. Então, letra E é a letra correta aqui. Uma questão clássica sobre vigência de lei, hein? Vacatio legis. Em relação à vigência de leis no Brasil, para vocês não esquecerem, é correto afirmar que a lei, depois de oficialmente publicada, começa a vigorar em todo o país, salvo disposição contrária em 30, 45, 60, 120 ou 180 dias. 45 dias, né, pessoal? Isso aqui não pode pestanejar para responder, hein? Questão que aparece muito em prova, prazo legal de vacatio legis, 45 dias. Próximo. Aqui, FEPESE, prova recente para Procurador de Estado. Além de introdução às normas de direito brasileiro, Decreto-Lei nº 4657, de 4 de setembro de 42, foi acrescida disposições sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público pela Lei Federal nº 13655, de 25 de abril de 2018. Esse foi um tema que nós falamos na nossa primeira aula. Assinar a alternativa que tem a redação correta do dispositivo legal da Lei 13655 de 2018. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Não, né? Isso já estava na lei de introdução. A decisão que nas esferas administrativa ou judicial decretar a invalidação de ato, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas. C. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. D. A revisão nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, processo ou norma administrativa, cuja produção já se houver completado, levará em conta as orientações específicas da época, sendo autorizado que, com base em mudança posterior de orientação específica, se declarem válidas situações plenamente constituídas. Não, né?
E letra E, a decisão administrativa controladora judicial que estabelecer a interpretação ou orientação nova sob norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente, e sem prejuízo aos interesses gerais. É isso. Tomem cuidado com essas novas redações, foi uma alteração relativamente recente, 2018, alterações até polêmicas, né? Inserindo ali alguns dispositivos que limitam a atuação dos órgãos de controle da própria administração pública e também do Poder Judiciário. Mas, por enquanto, fiquemos atentos ao texto, e o texto diz exatamente isso que está transcrito na letra E, portanto, essa é que deve ser marcada. Mais uma questãozinha elaborada pela FEPESE, aqui para a Prefeitura de Camboriú, Balneário Camboriú, para analista legislativo. A revogação tácita de uma lei ocorre quando? A. O prazo de vigência da lei revogada tenha expirado. B. Ocorrer nova publicação de seu texto antes da sua entrada em vigência. C. A lei posterior revoga a anterior expressamente. D. A lei revogadora restaura os efeitos da de outra lei que havia perdido a vigência. E E. A lei posterior seja incompatível com a vigente. Tranquilo, né? Incompatibilidade entre lei posterior e a lei atual enseja o fenômeno da revogação tácita, a revogação implícita. Mais uma questãozinha, prova de 2019, aqui, a prova feita pela VUNESP, para procurador municipal. Nos termos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em A. Caso de erro grosseiro. B. Caso de culpa em qualquer modalidade ou dolo. C. Solidariedade com seu superior hierárquico. D. Caso de culpa por decisões e por dolo em relação à sua opinião técnica. Não, né? E E. Nenhuma situação por ser atribuição da sua atividade. Essa é a disposição nova da Lei de Introdução, né? Prevendo expressamente a responsabilidade do agente público quando suas decisões ou opiniões técnicas forem emitidas eivadas de erro grosseiro por parte do agente. Tá? Próxima questãozinha aqui, prova de 2019, Fundação Carlos Chagas. No tocante à lei de introdução às normas do direito brasileiro, é correto afirmar: A. A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das existentes, revoga ou modifica a anterior. Já vimos que não. B. Em nosso ordenamento jurídico, a revogação de uma lei deve ser sempre expressa. Também não. C. As correções a texto de lei já em vigor referem-se à própria norma, não considerando lei nova. D. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país imediatamente após sua publicação oficial. Não, né? Não esqueçam mais disso. Letra E. Embora não seja a regra geral, é possível haver repristinação legal, desde que haja disposição expressa nesse sentido. Muito bem, é essa que a gente vai marcar. Letra E. Repristinação depende sempre de disposição expressa na lei. Mais uma provinha, 2019. Essa questão... essa aqui, ela foi anulada, tá? Esqueçam, vamos eliminar essa última questão, tá bem? Ficou ali anulada, até esqueci de tirar do material, mas questão anulada. Bom, pessoal, sobre lei de introdução é isso. Fiquem atentos a essas recentes alterações, deem mais uma lida sempre na lei, para fixar bem esse conteúdo. Já lá na primeira aula, nós fizemos várias questões, resolvemos várias questõezinhas que já tratavam dessas alterações mais recentes. Procurem lá o material que vocês vão achar. Vamos falar agora sobre personalidade e capacidade, outro tema bastante cobrado, quem estuda direito civil sabe disso. Personalidade e capacidade, que são temas correlatos, mas não são sinônimos, aparecem em todas as provas em que você cobra dos candidatos a parte geral do Código Civil. Vamos falar um pouquinho então sobre personalidade e capacidade. Lembrem-se, vocês não podem esquecer, quando eu estou falando em personalidade, eu estou falando de um elemento intrínseco
ao indivíduo. Então, a personalidade é diferente de capacidade. Eu posso ser dotado de personalidade e posso não ter capacidade. Tá? Eu posso ter personalidade civil, reconhecida pelo ordenamento jurídico, mas posso ainda não ser capaz de praticar os atos da vida civil. A capacidade é aquela aptidão geral, ampla, para a prática dos atos da vida civil. Para, por exemplo, fazer negócios jurídicos, praticar atos jurídicos. Isso é capacidade civil. A personalidade, ela começa com o nascimento, tá? Há um debate muito forte ainda na doutrina sobre qual a teoria que a gente adotaria no Brasil, se seria concepcionista, natalista, personalidade condicional. Eu até comentei já que a tendência é se adotar a teoria concepcionista, né? Ou seja, a personalidade começa com a concepção. Mas vamos ver como que está redigido o Código Civil. Artigo 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Muito bem, ou seja, todo mundo tem essa capacidade de direito, né? A capacidade de direito, ela nasce com a personalidade. Já a capacidade de fato, ela vai ser adquirida. Como que vai ser adquirida? Com a chegada da maioridade civil, né? Chegar ali aos 18 anos, ou nos casos de antecipação, quando nós temos a prática da emancipação. Artigo 2º, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Por isso que alguns autores vão dizer, olha, o código adota a teoria natalista e não concepcionista. Mas aí diz o quê? Qual a ressalva que o código faz? A lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Aquele que já foi concebido, porém ainda não nasceu, e tem ali a sua vida intrauterina reconhecida, ele é dotado de personalidade. Ou seja, ele pode ter, ele é dotado de proteção, ou seja, ele pode inclusive receber uma tutela judicial. É por isso que a lei de alimentos gravídicos reconhece a obrigação do pai de pagar alimentos já durante a gravidez. O que acontecia antes? A mulher ela ficava com aquele ônus, né, de sustentar uma gravidez sem ter o apoio do pai, porque ela só poderia receber a pensão alimentícia depois do nascimento da criança. Isso mudou com a lei de alimentos gravídicos e reforçou a adoção dessa tese da teoria concepcionista. Então, personalidade civil começa do nascimento com vida. Mas o que é o nascimento com vida? Tem o exame médico que é feito, né, de docimasia endostática, exame de Galeno, para verificar se o ar entrou nos pulmões e a pessoa realmente nasceu com vida. A lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Então o nascituro tem proteção pela legislação, tá? Ele não é uma coisa, ele não é algo que ficaria fora da proteção jurídica. Em relação à capacidade, artigo 3º da lei, artigo talvez que mais caia aí de todos esses da parte aí de capacidade. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, ou seja, não tem capacidade de fato. Quem? Os menores de 16 anos, aqui o critério etário que pesa, né? Os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. 3. Os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Tá? Então, desculpa, peraí, gente. Não, vamos voltar aqui. Que a gente, na verdade... Isso não está no material original, mas enfim, o dispositivo que vale aqui é esse aqui, ó. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos, tá? Só para corrigir, que aqui é a redação anterior, antes da mudança promovida pelo Estatuto
das pessoas portadoras de deficiência, tá? Só para corrigir. Às vezes, na hora que a gente coloca a lei no slide, acaba saindo os dois textos. Então, o que nós vamos ler é esse aqui, ó. A gente já vai lendo no automático, né? Às vezes vem o texto antigo, o texto novo, a gente se confunde. Mas, ó, artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Só esses são considerados absolutamente incapazes hoje, tá? Eu não vou entrar aqui nos detalhes na regulação do estatuto, lá das pessoas portadoras de deficiência, porque não é matéria que vai cair para vocês aqui. Então, nós temos aqui os absolutamente incapazes, os capazes e os relativamente incapazes, previstos ali no artigo 4º. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de exercer. 1. Os maiores de 16 anos e menores de 18. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. 3. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. E 4. Os pródigos. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Então, o código foi alterado aqui. Hoje, os absolutamente incapazes reconhecidos pelo Código são só aqueles menores de 16 anos. Ah, como é que fica o doente mental? Como é que fica a pessoa que sofre de alguma síndrome, de alguma patologia? Você vai ter a regulação lá no Estatuto das Pessoas Portadoras de Deficiência e temos a regulação do artigo 4º, inciso 3º. Aqueles que por causa transitória permanente não puderem exprimir sua vontade, eles são considerados o quê? Relativamente incapazes, eles não são absolutamente incapazes, tá? Essa é uma alteração importante do Código. Eu tinha chamado a atenção para ela quando estudamos a parte geral lá no nosso primeiro encontro. Como é que fica a questão dos indígenas? Eles têm um estatuto específico para eles, então o Código Civil não trata dos indígenas aqui. Eu chamo a atenção para isso porque em algumas provas às vezes acontece do examinador colocar ali capacidade dos indígenas segundo o Código Civil. Está errado, o Código Civil não fala de capacidade ou incapacidade dos indígenas, tá? Vamos fazer já a questão sobre esse tema? Prova de 2019, Prefeitura de Salvador, prova elaborada pela FGV. Márcia encontra-se grávida de 8 meses. Diante dos exames feitos e da constatação de que seu filho pertence ao sexo masculino, escolheu chamá-lo de Miguel. Segundo o que diz o Código Civil quanto ao nascituro, assinale a afirmativa correta. A. A lei resguarda os direitos de Miguel, ainda que venha a falecer durante a gravidez. B. A personalidade civil de Miguel começa desde sua concepção. C. A personalidade civil de Miguel se inicia desde a concepção, a partir de quando a lei também resguarda seus direitos. D. A personalidade civil de Miguel se inicia a partir do nascimento com vida, mas a lei resguarda seus direitos desde a concepção. É isso aí, né? A correta letra D. A personalidade civil começa com o nascimento, mas a legislação já resguarda os direitos do nascituro desde a concepção. Mais uma questãozinha de prova elaborada e aplicada em 2019, FGV, Prefeitura de Salvador também. Marcos, 29 anos, apresenta um quadro de bipolaridade controlado. Olha que questão interessante. Nessa situação, o direito lhe confere o quê? Plena capacidade, relativa incapacidade, sendo necessária a sua assistência. C. Absoluta incapacidade, sendo necessária a sua representação. D. Plena capacidade apenas para atos patrimoniais. E. Incapacidade adstrita a atos que afetem o seu patrimônio. Olha que questão interessante, que é meio que uma pegadinha. Vejam, ele tem um quadro de bipolaridade controlado, Ele não é um relativamente incapaz aqui. Ele não está privado do seu discernimento, ele tem condições de expressar a sua vontade. Então, ele é alguém que está na sua plena capacidade. 29 anos, bipolaridade controlada, é plenamente capaz. Ah, mas ele pode fazer um contrato? Pode. Pode celebrar negócio jurídico pessoalmente, sem estar representado ou assistido? Pode, com certeza. Bipolaridade controlada, tá? Prova de 2019 também, mesmo concurso, Salvador. Heleno, que tem 13 anos, pretende comprar um videogame no valor de 3 mil. Para isso, celebra contrato de compra e venda com Jorge, que tem 18 anos. Sobre essa situação, quanto a Helena, é correto afirmar que, veja, o Heleno é um absolutamente incapaz, é um menor de 16 anos. Então, ele poderia celebrar contrato? Não, A contratação é viável em razão de sua plena capacidade civil?
A celebração do contrato apenas seria possível caso ele estivesse assistido por seus pais. C. Ele não pode celebrar esse contrato em razão de sua incapacidade absoluta. D. Ainda que representado por seus pais, ele não pode celebrar contrato. E letra E. Após os 16 anos, ele pode celebrar contratos, independentemente da intervenção de seus pais. Temos aqui um absolutamente incapaz que precisa estar o quê? Representado. Né? Os absolutamente incapazes são representados e os relativamente incapazes, como é o caso dos menores púberes, aqueles que estão entre 16 e 18 anos, são assistidos pelos seus pais ou responsáveis. Então a correta aqui, letra C, ele não pode celebrar o contrato em razão da sua incapacidade absoluta. Próxima questão. Ricardo, maior de 16 anos, não consegue, por causa permanente, exprimir sua vontade. Nesse caso, de acordo com o Código Civil, Ricardo, veja, ele tem maior de 16 anos, ele é mais de 16 anos, tá? É um maior de 16. Não pode exprimir, em razão de causa permanente, exprimir sua vontade. A. É absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, não correndo contra ele a prescrição. B. É absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, mas contra ele corre a prescrição. C. É incapaz, relativamente a certos atos, sua maneira de os exercer, mas não correndo contra ele a prescrição. D. É incapaz, relativamente a certos atos, sua maneira de os exercer, mas contra ele corre a prescrição. E E. Não é incapaz, absoluto relativamente, mas contra ele não corre a prescrição. Aqui temos um caso de relativamente incapaz, tá? O relativamente incapaz não tem esse benefício de contra ele não correr a prescrição, tá? A prescrição corre apenas, não deixa de correr apenas contra os absolutamente incapazes. O que vai acontecer para ele é que ele vai ter direito a uma ação de reparação de danos em face do seu assistente que deixou correr a prescrição. Então, correta, letra D, relativamente incapaz. Próxima questão. José, órfão de pai e mãe, concluiu o grau em curso superior de Sociologia com 16 anos de idade, por conta da sua inteligência acima da média. Em razão da herança obtida de seus pais, é proprietário de uma casa e pretende vendê-la para comprar um apartamento. Considerando que ele tem hoje 17 anos incompletos, acerca do caso hipotético relatado, pode-se afirmar corretamente que José: A. Poderá vender a casa, tendo em vista que é capaz para os atos da vida civil. B. Somente se obtiver a emancipação dada por algum parente maior e capaz, poderá vender a casa. C. Por ser órfão e menor de idade, deverá requerer autorização judicial para vender a casa. D. Não poderá vender a casa, pois é absolutamente incapaz. Letra E. Deverá aguardar completar os 18 anos para vender a casa, pois ainda é relativamente incapaz. Temos um caso aqui de emancipação legal, né? A colação em grau, em curso de nível, colação de grau em curso de nível superior gera emancipação, antecipa-se, portanto, a aquisição da capacidade de fato. Portanto, ele pode sim vender este imóvel, né? Letra A, ele é capaz para os atos da vida civil em razão da emancipação legal. O casamento, a formação, o trabalho que gera a economia própria, né, capaz de sustentar o indivíduo, também emancipa. O caso de colação de grau em curso de nível superior. Todos esses casos aí são casos de emancipação legal. A emancipação pode ser voluntária também, né, por decisão dos pais. Certo? Então, os pais podem resolver emancipar o filho, vão ao cartório e emancipam a partir dos 16 anos. Tá? Aqui é uma hipótese de emancipação legal. Prova para juiz, lá em Alagoas, Carlos Chagas é a banca. Alessandra, atualmente com 17 anos de idade, nasceu com deficiência mental que a impede de forma permanente de exprimir sua vontade. Para o Código Civil, ela é A. Absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e permanecerá nessa condição mesmo depois de completar 18 anos. B. Não é capaz, absoluto ou relativamente, de exercer pessoalmente os atos da vida civil. C. É incapaz, relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer e permanecerá nessa condição mesmo depois de completar 18 anos. D. É absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, mas deixará de ser ao completar 18 anos.
E letra E é incapaz relativamente a certos atos ou a maneira de exercer, mas deixará de ser ao completar 18 anos. Temos um caso aqui, né, não é absolutamente incapaz, porque a gente já viu que o absolutamente incapaz no Código Civil, apenas aquele que tem menos de 16 anos. Então, mas ao mesmo tempo, essa deficiência mental impede que a Alessandra, de forma permanente, né, impede que ela possa exprimir sua vontade. Então, ela é o quê? Uma relativamente incapaz. E ela vai permanecer nessa condição mesmo depois de completar 18 anos. Porque a incapacidade não é em razão do critério etário, mas sim em razão do critério psicológico, né, o critério psíquico. Ela não tem condições de exprimir a sua vontade. Então, relativamente incapaz, vai ter que ser assistida pelos seus representantes. Vamos para mais uma questão. IESES, tá? Prefeitura de São José. De acordo com o Código Civil Brasileiro, assinar a alternativa correta. 1. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer os maiores de 16 e menores de 18 anos, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, aqueles que por causa transitória permanente não puderem exprimir sua vontade, e os pródigos. Muito bem. 2. Far-se-á a averbação em registro público das sentenças que decretarem a nulidade do casamento, divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal e dos atos judiciais ou extrajudiciais de filiação. 3. São pessoas jurídicas de direito privado, as associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada. Correto, né? A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. Aqui uma questão que engloba vários temas que nós trabalhamos, né, pessoal? A gente já viu ali que a 4 está correta, a 3 também, né? Então a gente fica aqui com a letra B. As assertivas 1, 3 e 4 estão corretas, tá? A 2 não, porque foi omitida, né, uma parte da lei ali. Então, correta, letra B. Muito bem, vamos fazer um pequeno intervalinho agora, e aí a gente continua nessa toada, revisando, retomando alguns temas e fazendo mais algumas questões. Nosso próximo tópico, ainda da parte geral, claro, é ausência. Nós vamos trabalhar ausência e pessoas jurídicas ainda hoje. Já voltamos, pessoal. Muito bem, pessoal, voltamos aqui com a segunda e última parte da nossa aula, segunda e última parte do nosso último encontro, na verdade, né? Fiquei de trabalhar com vocês agora, nessa segunda parte da aula, a ausência, vamos trabalhar ausência e também pessoas jurídicas, para nós encerrarmos esse nosso trabalho de revisão nesse último encontro. Vamos falar então sobre ausência, né? Vamos falar ausência, pessoas jurídicas e também direitos de personalidade, estava me esquecendo aqui, vamos lá. Artigo 22, bastante cobrado em prova, hein? Prestem atenção. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ao Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á um curador. Esse aqui é o procedimento padrão, né? Você tem a morte presumida com a prévia declaração de ausência. Nesses casos em que a pessoa some, a pessoa desapareceu do seu domicílio, deixou ninguém para cuidar das suas coisas. O que os seus parentes têm que fazer? Vão procurar o juiz, vamos entrar com uma petição para que seja declarada a ausência. Só que lá no... O que a gente precisa saber? Lá no artigo 25, vamos lá. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente, ou de fato por mais de 2 anos antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador. Aqui nós temos a figura da curadoria dos bens do ausente, alguém que vai proteger o patrimônio daquela pessoa que não tem condições de pessoalmente cuidar das suas posses, da sua propriedade. O que acontece, pessoal? Eu coloquei esse trecho aqui só para vocês lembrarem que existe a morte presumida com a prévia declaração de ausência, mas também existe, e isso cai muito em prova, a declaração de morte presumida sem o prévio reconhecimento da ausência. Naqueles casos em que a pessoa se encontrava em perigo, né, naqueles casos do desaparecido na guerra, né? Então, esses 2 casos costumam aparecer bastante em prova e as questões que nós vamos fazer agora abordam exatamente esse tema. Prova de 2019, Prefeitura de Salvador.
Walter é praticante de alpinismo e faz escaladas em encostas de grande altura pelo Brasil. Ao praticar esta atividade em Brotas, as cordas que seguravam Walter acabaram não suportando o peso de seu corpo e ele caiu, chocando a coluna contra uma pedra. Durante a internação, o médico, em contato com a família, explicou que Walter encontrava-se em coma, com todas as funções vitais ativas e também o sistema nervoso. No entanto, advertiu seus parentes que a possibilidade de falecimento era grande e que, no mínimo, certamente a lesão o deixará paraplégico. Quanto à situação de Walter, conforme o Código Civil, assinale a afirmativa correta. A. Ocorreu sua morte jurídica. B. Houve sua morte presumida. C. Encontra-se por causa transitória absolutamente incapaz. D. Encontra-se plenamente capaz em razão da atividade de seu sistema nervoso. Ou letra E. Manterá a capacidade relativa enquanto estiver em coma. Essa é uma questão que ainda fala sobre capacidade, né? Aqui a pessoa que tem uma causa transitória em que ela não pode exprimir a sua vontade. É um relativamente incapaz, precisando ser assistido. Vamos agora para a próxima questão. Bernardo encontrava-se no trânsito durante as chuvas torrenciais ocorridas em Salvador. No momento em que transitava pela Avenida Litorânea, houve forte deslizamento de terra que atingiu 4 carros, dentre os quais estava o seu. Todos os veículos foram arrastados para o mar e posteriormente localizados pelo Corpo de Bombeiros. O evento resultou na morte dos motoristas de 3 carros. O corpo de Bernardo, contudo, não foi encontrado, permanecendo desaparecido mesmo após o encerramento das buscas. Diante dessa situação, assinar a afirmativa correta. Aqui, pessoal, nós estamos diante de morte presumida, né? Encerraram-se as buscas, a pessoa estava numa situação que provavelmente colocou em risco, que a colocou em risco de morte, então nós temos a declaração de morte presumida sem o prévio reconhecimento de ausência. A. Sem a localização do corpo de Bernardo, não há o fim de sua personalidade, que apenas se encerra com a prova da morte natural. Letra B. É possível declarar a morte presumida de Bernardo antes do fim das buscas. Letra C. A declaração de morte de Bernardo apenas poderá se realizar mediante decretação de ausência. Letra D. Diante do caso apresentado, é possível reconhecer a morte natural de Bernardo. E letra E. Pode ser declarada a morte presumida de Bernardo sem decreto judicial de ausência, ante a alta probabilidade de falecimento. Essa é a correta, né? A pessoa que se encontrava numa situação em que a probabilidade de falecimento é muito alta, pode ensejar, é uma hipótese que pode ensejar a declaração de morte presumida sem a prévia decretação de ausência. Vamos para mais uma questão. Aqui são questões que envolvem fim de personalidade, ausência, morte presumida, tá? José, de 55 anos, e Maria, de 35 anos, casados, estavam numa viagem de helicóptero. Em razão de uma pane mecânica, houve a queda do helicóptero em que estavam. Após várias buscas realizadas pelas autoridades competentes, os corpos não foram encontrados. Os filhos de José e Maria desejam iniciar o processo de inventário de seus bens. Acerca do caso hipotético, assinar a alternativa correta. Bom, nesse caso aqui, pessoal, os dois morreram ao mesmo tempo, né? Quando você tem ali, não consegue determinar o momento da morte exata de cada um, presume-se que as pessoas morreram ao mesmo tempo. Temos aqui um caso de comoriência. Portanto, a correta, já vamos marcar direto, é a letra C. Presume-se que José e Maria morreram simultaneamente. Aqui é uma presunção legal, tá? De morte simultânea, o que a gente chama de comoriência. Vamos ao próxima questão. Sobre a capacidade de personalidade, pode-se corretamente afirmar: A. A capacidade de direito somente é atribuída aos que completarem 18 anos. Não, porque nós temos os casos também de emancipação. B. A capacidade de fato confunde-se com a capacidade de direito, sendo atribuída a todos em decorrência da personalidade. Também não, fizemos já essa distinção. O feto é sujeito de direitos, possuindo capacidade de direito de fato, mesmo que nasça morto. Errado. D. Ainda que ocorra a morte após alguns minutos, o recém-nascido adquire personalidade jurídica, adquirindo e transmitindo direitos. Essa é a correta. A personalidade a gente adquire com o nascimento, com vida, mesmo que venha a ocorrer o falecimento logo depois.
Vamos para a próxima questão aqui. Aqui encerramos, tá? Vamos falar agora sobre direitos de personalidade. Tema muito importante também, bastante cobrado em prova. Muitas vezes os examinadores se detêm nas características dos direitos de personalidade para a partir daí elaborar as questões. O que são esses direitos de personalidade? São direitos inerentes à própria existência humana, como o direito ao nome, por exemplo, o direito à dignidade, à honra. Aqui é um elemento muito importante da chamada constitucionalização do direito civil, que a Constituição já falava nesses direitos antes do Código Civil de 2002 entrar em vigência. Quais são as características dos direitos de personalidade? Primeiro, eles são erga omnes, oponíveis em face de todos. Né? Todos os terceiros devem respeitar, devem preservar os direitos de personalidade. Eles são universais, ou seja, atribuídos a todos os indivíduos. São extrapatrimoniais, eles não têm um conteúdo especificamente patrimonial, monetarizado. São indisponíveis, ou seja, a parte não pode alienar, não pode dispor desses direitos. São imprescritíveis, ou seja, o exercício ou não exercício desses direitos por um determinado período de tempo não acarreta a sua perda. São impenhoráveis, ou seja, não podem servir como forma de pagamento de dívida. São vitalícios, só se extinguem com a morte da pessoa. E são passíveis de defesa judicial, eles são sindicáveis, justicializáveis, digamos assim. Vamos dar uma conferida na redação do Código, artigo 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos de personalidade, são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Artigo 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Aqui a possibilidade de proteção judicial desses direitos. Parágrafo único. Em se tratando do morto, aqui é um ponto que costuma aparecer em prova. Quem tem legitimação para defender os direitos do morto? Mas não encerrou ali os direitos de personalidade? Sim, mas alguns permanecem, né? A pessoa já falecida, ela tem direito, por exemplo, à proteção à imagem. Então, quem que tem legitimidade aqui para proteger? O cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Então, cônjuge e parentes têm a possibilidade de defender, a legitimidade de defender os direitos já do morto. Salvo por exigência médica, defesa ou ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Claro que a gente vai ter uma lei de transplantes que vai regular as exposições de partes do corpo, tá, pessoal? Então, a própria lei vai fazer ressalva ali no parágrafo único do artigo 13. Artigo 14. É válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. E artigo 18, sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Essa questão do uso de nome, de imagem, nós vamos fazer algumas questões já na sequência, mas vale lembrar, né? A pessoa precisa sempre autorizar o uso da sua imagem, o uso do seu nome. Muito embora, se a gente pegar ali o artigo 20, tá? O artigo 20, a legislação fala disso, né? A questão da publicação, da exposição da imagem de pessoas, né? Somente com autorização. Muito embora a gente tenha que fazer a observação em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em ação direta de inconstitucionalidade, em que o Supremo determinou que
Interpretou de que maneira esse dispositivo? As biografias não autorizadas podem ser publicadas sem autorização daqueles que constam no texto da biografia. Fica ressalvado a eles o direito a buscar indenização por dano moral ou dano à imagem. Então, hoje no Brasil, esse artigo 20, ele tem uma interpretação específica por parte do Supremo Tribunal Federal para excluir a vedação das biografias não autorizadas. Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, lá no artigo 20, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Artigo 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Sem mais delongas, vamos fazer questão. Quando de uma viagem a Fortaleza, ocorrida em maio de 2011, o casal Carolina e Rodrigo foram fotografados pelo gerente do Quiosque do Vento Limitado. Questão bem interessante. De modo a registrar a presença em uma parede de fotos. No entanto, sem consentimento do casal, o gerente, no mês seguinte à visita deles, imprimiu a foto em tamanho superior aos das demais da parede de exposição e a inseriu em um grande cartaz publicitário afixado na parte externa do estabelecimento. Em maio do corrente ano, Carolina e Rodrigo retornam a Fortaleza e, para rememorar a viagem de 2011, visitam o Quiosque do Vento. Lá chegando, depara-se com um enorme cartaz e exige de imediato a sua retirada. Essa exigência de Carolina e Rodrigo é A, abusiva, visto que permitiram se fotografar pelo estabelecimento; B, inadequada, pois nada mais podem pleitear após o decurso de tanto tempo; C, correta, pois não há desonra ao casal; D, ilícita, já que o local em que foram fotografados é público; ou letra E, adequada, pois o direito de personalidade é imprescritível. É isso aí, né? Utilização de imagem sem autorização, nós temos farta jurisprudência que tem esse entendimento, né? Isso gera direito à tutela da imagem e até eventualmente uma indenização por dano moral e dano material. Ah, mas ninguém pode usar a minha imagem, então? Não, só se você autorizar. Você pega lá o sujeito, é modelo. Vai lá e faz um contrato, nós vamos tirar aqui, nós vamos publicar tais e tais fotos, contratação é para essa finalidade. Vai lá, vou fazer uma propaganda de uma calça jeans. Foi lá, fez a propaganda da calça jeans, beleza. Aí o que eles fazem? Pega aquelas mesmas imagens e usam para outras finalidades. Isso não pode, né? Isso é violação a direito de imagem. Esse modelo, essa pessoa que cedeu sua imagem via contrato, vai poder buscar uma reparação e também o recolhimento das fotos. Prova de 2018, Câmara de Salvador, analista municipal. Ricardo, com 10 anos de idade, aluno da rede municipal de ensino, representado por seus pais, autoriza de forma gratuita o uso de sua imagem, captada em fotografia na capa de cadernos escolares distribuídos pelo município no ano letivo de 2008. Em 2018, o município volta a utilizar a imagem Ricardo em folheto com instruções para a matrícula de alunos na rede municipal de ensino. De novo, a mesma questão de utilização de direito de imagem. Diante desses fatos, Ricardo, insatisfeito com a divulgação, A, nada poderá fazer, uma vez que a utilização daquela imagem já havia sido consentida; B, poderá pleitear a retirada de circulação do folheto, mas não fará jus à eventual indenização, pois a pretensão se encontra prescrita; C, terá direito à indenização pelos danos sofridos, visto que não consentiu com a nova divulgação e por veículo diverso; D, receberá reparação por danos morais, mas não materiais, eis que a divulgação é pela administração pública. E letra E, nada poderá fazer, pois decaído o direito de revogar a autorização para a divulgação. De novo aqui, né, pessoal? Ele tem direito à indenização, pois ele não consentiu com a nova divulgação e por veículo diverso. Então, temos um exemplo aí também de utilização indevida de imagem, violação de direito de personalidade. Vamos para mais uma questãozinha, agora da Fundação Carlos Chagas, prova para o PROCON do Maranhão. Em relação aos direitos da personalidade, A, salvo por exigência médica, é vedado o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Essa é a correta, né? Já podemos marcar essa. Mas vamos ver ali as outras. Como regra geral, os direitos de personalidade são transmissíveis, não, né? Renunciáveis também não.
Tratando-se de morto, poderão pleitear perdas e danos em relação a direitos da personalidade violados, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, bem como seus filhos exclusivamente. Não, né? D. A disposição do próprio corpo para depois da morte, gratuito ou onerosamente, não é possível em nenhuma hipótese. Errado. E. O nome goza de proteção jurídica, mas não pseudônimo. Errado também. Então ficamos, claro, com a letra A. Salvo por exigência médica, o A é vedado o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Ah, mas eu não posso doar rim, não posso doar pulmão, enfim. Né? Isso aí vai estar regulado na lei de transplantes, tá? Que é a lei 9437 de 97, né? Que é a lei que regula. Você pode sim, quando você tem órgãos duplos, é possível sim fazer o transplante ainda em vida, tá, pessoal? Prova de 2019, aqui lá para a Prefeitura de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Direitos da personalidade são aqueles essenciais para a realização da personalidade, enquanto conjunto de caracteres próprios da pessoa, e são propostos para a proteção eficaz da pessoa humana em todos os seus atributos, de forma a proteger e assegurar a sua dignidade. Como valor fundamental, esses direitos possuem caracteres especiais. Segundo o Código Civil, entre esses caracteres especiais está a intransmissibilidade, B, renunciabilidade relativa, C, impossibilidade de limitação coercitiva estatal, D, possibilidade de limitação voluntária. Letra A, né? Intransmissíveis. Os direitos de personalidade são intransmissíveis. Significa o quê? Que você não pode transmitir, você não pode alienar seus direitos de personalidade. Ah, mas eu não posso fazer um contrato de cessão de nome? Pode, mas você não está alienando, né? Você não está transmitindo os seus direitos. Muito bem, pessoal, vamos para mais um tópico, vamos voltar a falar sobre pessoas jurídicas. O que são essas pessoas jurídicas, né? Eu já falei que o Código Civil adota a teoria do realismo técnico. A pessoa jurídica tem uma personalidade jurídica distinta dos seus membros. Significa o quê? Que se eu sou sócio, mesmo que eu seja sócio gerente numa sociedade empresária, a personalidade dela não se confunde com a minha. Inclusive vai haver o quê? Uma separação patrimonial. Vamos ver o que o Código fala sobre isso. São pessoas jurídicas de direito público externos, estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Aqui nós temos a divisão, pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito privado. Quais são as pessoas jurídicas de direito privado, pessoal? Artigo 44. São pessoas jurídicas de direito privado as associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos e, último, as empresas individuais de responsabilidade limitada. Esse artigo cai muito, tá? Ele aparece bastante em prova. Então vocês precisam lembrar, o que ficou de fora aí? Estados, municípios, Distrito Federal, autarquia, fundações públicas, associações de direito público, todas essas entidades são pessoas jurídicas de direito público. E as que estão aqui são pessoas jurídicas de direito privado. Eu chamo a atenção para os partidos políticos, muita gente confunde, eles não são entidades da administração pública, portanto eles são entidades de direito privado, pessoas jurídicas de direito privado. E as estatais? Bom, qual é a estrutura das estatais? Qual é a estrutura jurídica delas? Ou elas são empresas públicas ou são sociedades de economia mista. Nos dois casos, são pessoas jurídicas de direito privado, tá? Tomem cuidado com isso, são questões que aparecem em prova. O artigo 50 teve alteração recente, 2019, chamei muita atenção para isso na nossa aula e volto a fazer isso, volto a chamar a atenção. É uma questão que pode aparecer para vocês. Artigo 50, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, não é de ofício, quando ele couber intervir no processo, desconsiderá-la. Aqui temos a disregard doctrine, né? A doutrina da desconsideração da personalidade jurídica, para que os efeitos de certas determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares e administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direto ou indiretamente pelo abuso. Tanto os administradores quanto os sócios podem sofrer esses efeitos, podem ter a sua responsabilidade pessoal reconhecida, ou seja, eles vão ter que arcar com o ônus aqui, eles vão ser responsabilizados, vai ser o patrimônio deles que vai ser utilizado
para efetuar essa responsabilização. Na nova redação, nós tivemos ali algumas alterações. Parágrafo 1º. Para os fins expostos nesse artigo, o desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Entende-se por confusão patrimonial, ausência e separação de fato entre os patrimônios, caracterizada pelo quê? Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa. Então eu sou sócio, mas a minha empresa, ela que acaba pagando as minhas contas, isso significa confusão patrimonial. Transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente significante, e outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. O disposto no caput nos parágrafos 1º e 2º desse artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócio ou administradores à pessoa jurídica. E aí o parágrafo 4º, que é polêmico, tem críticas da doutrina. A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos que trata o caput desse artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, né? Então, o grupo econômico é aquele em que você tem ali aquela figura da holding, né? Que exerce várias funções, ela tem várias outras empresas ali ligadas a ela que exercem várias funções. Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Então, pessoal, desconsideração da pessoa jurídica, tema importante, cai muito em prova e eu tenho certeza que vai aparecer para vocês. Lembrem-se que, aí é um assunto não tão explorado, mas pode aparecer também, existe a desconsideração inversa. É quando a pessoa física é desconsiderada, a pessoa natural é desconsiderada, para se atingir a pessoa jurídica. Isso pode acontecer, por exemplo, numa ação de alimentos, né? O sujeito é devedor de alimentos, ele, pessoa natural, mas ele escamoteia o patrimônio dele na sociedade da qual ele é sócio. Nesse caso, se desconsidera a pessoa natural e vai-se atrás do patrimônio da pessoa jurídica. Desconsideração inversa. Vamos falar um pouquinho aqui sobre as pessoas jurídicas específicas, né? Sobre os tipos de pessoas jurídicas de direito privado. Associações. O que é uma associação? União de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Ah, eu quero explorar atividade econômica. Então você não vai montar uma associação, né? Você vai montar uma sociedade empresarial. Então a associação, quais são os fins aqui? Fins culturais, fins recreativos, até fins científicos. As ONGs, por exemplo, são exemplos de associações, né? Os associados não devem ter iguais direitos, mas o Estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Acontece muito nos clubes, né? A qualidade associada é intransmissível se o Estatuto não dispuser ao contrário. Aqui, outro ponto importante cobrado em prova. Ao contrário do que muitos pensam, a figura do associado é personalíssima. Se eu sou associado de uma determinada associação e eu venho a falecer, os meus sucessores não são automaticamente considerados associados, né? A não ser que o Estatuto disponha sobre isso. Parágrafo único. Se o associado for titular de cota ou fração ideal do patrimônio da associação, a transferência daquela não importará de per si na atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou ao herdeiro, salvo disposição diversa do Estatuto. Muito bem. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso nos termos previstos no Estatuto. Da decisão do órgão que, de conformidade com o Estatuto, decretar a exclusão, caberá sempre recurso à Assembleia Geral. Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma previstos na lei ou no Estatuto. Então, associação, união de pessoas para fins não econômicos. Fundação. A fundação significa o quê, pessoal? Fundação representa, na verdade, um patrimônio afetado a uma determinada finalidade. Qual finalidade? Vamos dar uma olhada no artigo 62. Para criar uma fundação, temos aqui a figura do instituidor, né? O seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim em que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para fins de... Não pode ter finalidade econômica também, hein? Assistência social, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, educação, saúde, segurança alimentar e nutricional,
defesa, preservação e conservação do meio ambiente, promoção do desenvolvimento sustentável, pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistema de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos científicos, promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos e atividades religiosas, né? Então, aqui nós temos as finalidades da fundação. Ah, mas a fundação não é a mesma coisa que a associação? Não, né? As associações são a união de pessoas. E a fundação? A fundação é um conjunto patrimonial destinado a uma determinada finalidade. Muitas vezes cultural, muitas vezes científica, enfim. Artigo 63. Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se propõe a fim igual ou semelhante. Vale lembrar que as fundações são pessoas jurídicas de interesse público, né? Por isso que existe esse tratamento específico dado a elas. Constituída a fundação por negócio jurídico entre vivos, o instituidor é obrigado a transferir-lhe a propriedade ou outro direito real sobre os bens dotados. Se não fizer, serão registrados em nome dela por mandado judicial. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, em tendo ciência do encargo, formularão logo, de acordo com as suas bases, o estatuto da fundação projetada, submetendo em seguida à aprovação da autoridade competente com recurso ao juiz. Parágrafo único. Se o estatuto não for elaborado no prazo assinado pelo instituidor, ou não havendo prazo, em 180 dias, a incumbência caberá ao Ministério Público. O Ministério Público, aliás, é que vai zelar pelas fundações, né? Vamos fazer questões, então. Prova da Carlos Chagas, aplicada lá na Artesp, né, São Paulo. Suponha que um conjunto de pessoas pretenda conjugar esforços organizando-se mediante a constituição de uma pessoa jurídica para apoiar atividades esportivas sem finalidade lucrativa. Considerando o rol de pessoas jurídicas de direito privado estabelecido na legislação pátria e as características e regime jurídico correspondentes para atingimento dos fins colimados, deverá ser constituído o quê? Uma fundação, uma associação, uma sociedade civil, um condomínio ou uma agremiação. Condomínio é engraçado, né? É associação, né? União de pessoas para esse tipo de finalidade, uma finalidade não econômica. Próxima questão, prova de 2019 para promotor de justiça Estado de São Paulo. O pedido de aprovação de estatuto de fundação, assim como de suas alterações, será deduzido em juízo. A. Independentemente de manifestação prévia do Ministério Público. B. Quando se tratar de fundação instituída para fim de pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização do sistema de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos. C. Quando se tratar de fundação instituída para fins de assistência social. D. Quando se tratar de fundação instituída pelo poder público. E E. Quando o Ministério Público se manifestar contrariamente à aprovação do estatuto ou de suas alterações. Sim, né? Se o Ministério Público dá parecer contrário à aprovação de estatuto ou de alterações, é necessário judicializar, então o juiz é que vai ter que decidir aqui. Próxima questão. No que diz respeito às fundações, é correto afirmar: A. Para que uma fundação seja regularmente constituída, deve ser realizado o registro do seu estatuto, mediante prévia aprovação do Ministério Público, ratificado em Assembleia com a especificação fundacional e a forma que ela será administrada. B. São entidades de direito privado criadas por vontade de uma pessoa natural capaz de dotar bens livres no ato da sua constituição, administradas segundo as determinações de seus fundamentos e com especificação precisa de sua finalidade. C. Eventual alteração do seu estatuto deve ser deliberada por 3/4 competentes para gerir e representar a fundação mediante aprovação do Ministério Público. E tal alteração não pode contrariar ou desvirtuar o seu fim. D. Para criar uma fundação, o seu institutor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina. E letra E. Eventual alteração do seu estatuto deve ser liberada em Assembleia por 2/3 dos dirigentes presentes, dependendo de prévia aprovação do Ministério Público. E tal alteração não pode contrariar ou desvirtuar o seu fim. Tranquilo, né? Letra D,
Para criar uma fundação, o instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina. Vamos para a próxima aqui. Morrinhos Futebol Clube é uma associação esportiva sem fins lucrativos que decide, para aumentar seus ganhos, montar um restaurante em sua sede, aberto aos associados e familiares, bem como uma loja para vender camisas dos uniformes de seus jogadores, bolas e réplicas dos troféus conquistados. Essa conduta, vejam, aqui é uma questão bem interessante, isso até pode aparecer na prova para vocês, um caso específico de atuação de uma associação, que é o caso aqui, né? Quer dizer que, se a associação é criada para realizar fins que não são econômicos, eu não posso realizar nenhuma atividade econômica que seja contingente a essa associação, que não faça parte da essência dela? Essa é o que o examinador quer saber de vocês aqui. Vamos ver a resposta. Ó. Não é possível, pois associações não podem ter fins econômicos, o que se caracterizaria em ambas as situações, só podendo a imagem da associação ser cedida onerosamente a terceiros. B. É possível, mesmo com ganhos pessoais aos associados, pois associações podem ter os mesmos fins econômicos que uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Claro que não, né? C. É possível, desde que não haja ganho pessoais aos associados, pois a realização eventual de negócios para manter ou aumentar o patrimônio da associação não há desnatura. D. É possível somente em relação à venda de uniformes, bolas e troféus, pois a abertura de um restaurante, mesmo que sem ganhos pessoais aos associados, desnatura sua condição de associação por não ter nexo com suas atividades esportivas. E letra E. É possível somente em relação à abertura do restaurante, desde que somente para os associados e familiares, pois a venda de uniformes, bolas e troféus, por ser livre à população em geral, tem fins lucrativos que a desnaturam enquanto associação. Vejam, a realização dessa atividade econômica aqui é apenas eventual, né? Não é a finalidade da associação. Então, a resposta correta é a letra C. É possível, desde que não haja ganhos pessoais aos associados. Claro, não pode ter uma distribuição de lucros aqui, pois a realização eventual de negócios para manter ou aumentar o patrimônio da associação não a desnatura. Não é isso? Então, correto, letra C. Agora mais uma questão sobre fundações. No tocante às fundações, considerem: 1. Constituem elas um acervo de bens que recebe personalidade jurídica para a realização de fins determinados, de interesse público de modo permanente e estável. Muito bem. B. Podem ser constituídas para fins científicos, educacionais ou de promoção do meio ambiente, mesmo que com fins lucrativos. E aí? Não, né? Quando insuficientes para constituí-las, os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se propõe a fim igual ou semelhante. E, número 4, os fins ou objetivos da fundação não podem, em princípio, ser modificados, a não ser pela vontade unânime de seus dirigentes. Bem, resposta correta, a gente exclui aqui a número 2, né? 1 e 3 apenas correta, tá? 1 e 3 correta. Letra E, portanto, é que a gente marca aqui. Provinha aí de 2019. Essa aqui é anulada, pessoal. Tá? Esqueçam aqui também, acabou me escapando. Vamos pular, tá? Vamos para a próxima aqui. É correto afirmar que a criação de uma fundação poderá se dar: A. Por escritura pública ou instrumento particular, desde que haja reconhecimento de firma por autenticidade e seja assinada por 2 testemunhas. Não, né? A fundação só por escritura pública ou testamento. B. Por escritura pública ou testamento, correto, né? Somente por escritura pública, não, vamos para B aqui, marcamos aqui, letra B. Escritura pública ou testamento. Quanto ao regulamento legal das pessoas jurídicas, assinar a alternativa correta. A. No direito brasileiro, o partido político é uma pessoa jurídica de direito público. Falei lá atrás, não, né? B. A eventual desconsideração da personalidade jurídica em processo judicial ocasiona a extinção da empresa. Não, não ocasiona. A desconsideração não leva à extinção da pessoa jurídica. C. O órgão do Ministério Público não possui legitimidade para promover a extinção de uma fundação. Errado.
D. As associações são constituídas pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Correto. Essa é a que a gente vai marcar. Letra D. Associações são criadas para que a gente promova finalidades que não são econômicas. Muito bem, pessoal. Então, encerramos. Espero que vocês tenham aproveitado, tá? Nós procuramos separar, vocês viram aí, tem questões das mais variadas bancas, para vocês terem uma ideia do que está sendo cobrado em vários concursos. O que geralmente a gente conclui junto com o aluno? Que não tem nenhum bicho de 7 cabeças aqui, né? As questões mais difíceis, elas representam sempre um ponto fora da curva. Em geral, as questões objetivas são questões que exigem de vocês apenas, claro, atenção, sempre atenção, mas a leitura da lei. Vocês precisam fixar bem esse conteúdo da lei. Então, tem que ler, reler, fazer questões, refazer, fazer provas, refazer, para que vocês possam ter esse conteúdo sempre na cabeça. O que a gente conclui também? Que há sempre uma tendência de se perguntar alguns temas específicos. Esses temas predominam nas provas. Então é isso também que a gente costuma chamar a atenção para vocês. As bancas, como eu brinco já há um bom tempo, elas têm as suas obsessões. Elas têm aqueles temas que elas são certeiras sempre em perguntar, que elas vão escolher necessariamente para colocar na prova, de um jeito ou de outro. Eu apostaria, como eu falei para vocês, na questão da desconsideração da personalidade jurídica. Prestem atenção naquele tópico sobre grupo econômico, né? Mera criação de grupo econômico não enseja confusão patrimonial e desconsideração, claro, porque eu acho que é um tema muito atual, foi uma alteração recente no Código Civil e que com certeza vai cair nas próximas provas. Já vem caindo, né? Nos concursos foram feitos em 2019, esse tema já foi cobrado. Então é isso, o material fica disponível para vocês. Só excluam aquelas questões que estão anuladas, tá? Ali foi um pequeno erro, foram 2 questões que a gente acabou passando aqui que foram anuladas. Excluam aquelas questões. Fora isso, podem aproveitar bastante o material. Aguardamos sugestões, dúvidas, elogios, críticas, enfim, estamos aí à disposição dos alunos. E, claro, continuamos na torcida por vocês. Forte abraço e até a próxima.